Moçada amada igreja, que a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos 14. Louvado seja Deus. Atos 14. Louvado seja Deus. Todos acharam? Como é grande a passagem, eu vou ler pausado. Amém? E aconteceu o quê? Em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só dos judeus, mas também dos gregos. Mas os judeus, incrédulos, incitaram a ira contra os irmãos e o ânimo dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Louvado seja Deus. Vamos ler o 5 também. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Até o que tem aqui por enquanto. Irmãos, se fosse para eu dar um título para essa pregação, eu daria como a caminhada de um cristão. Vemos aqui, irmãos, que Paulo entrou ali com os apóstolos e naquela cidade, na sinagoga, e ali ele pregou a palavra do Senhor. Só que vemos aqui que alguns judeus incrédulos incitaram a ira contra os irmãos e o ânimo dos gentios. Muitas vezes nós chegamos no nosso âmbito familiar, no trabalho, ou em na escola, no nosso dia a dia, e vamos ali pregar o evangelho para os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos entes queridos. E ali sofremos alguns tipos de perseguição. Alguns se levantam contra nós, se levantam contra a vida de um crente. Aqueles que se dizem crente, às vezes por inveja ou apenas usado pelo inimigo, se levanta contra a vida dos irmãos, contra a vida do crente. Só que vemos ali no 2, no 3, aliás, detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que, por suas mãos, se fizessem sinais e prodígios. Mesmo se levantando contra nós, nós devemos levar a palavra do Senhor, ser ousados e pregar o verdadeiro evangelho aí, onde tivermos. Porque vai ter perseguição, sim, até daqueles que nós não esperamos, aquele de dentro de casa, aquele seu chefe, aquele seu melhor amigo. Mas vamos continuar. E havendo motim, tanto dos judeus
quanto dos gentios, com os seus principais, para insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, e para as províncias circunvizinhas. Muitas vezes, parece que fugir é um ato de covardia, mas não. Ali eles haviam pregado a palavra do Senhor, muitos haviam aceitado a palavra do Senhor, e eles saíram dali, eles fugiram dali. Isso acontece com o crente. Vemos com Faraó, quando oprimiu o povo de Israel, o povo crescia cada vez mais. E assim, por incrível que pareça, é conosco. Quando vem a prova, vem a perseguição, nós crescemos. Às vezes nós saímos dali, naquele lugar, daquele emprego, daquele âmbito familiar, mas uns ali aceitaram a palavra, a semente foi plantada ali. E aí o evangelho vai crescer ali também. Porque a partir do momento que Deus põe nas suas mãos algo e você faz ele com amor, ele cresce. E fugir não foi um ato de covardia ali. Eles foram ali para Listra e Derbe, e ali pregaram o evangelho. Estavam sentados em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, e fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Assim é, irmãos, na minha e na tua vida. Quando nós chegamos em outro lugar, em outro local de trabalho, por onde nós passamos, o Senhor nos mostra o que devemos fazer. E aqui Paulo viu que aquele homem, ele tinha fé. E muitas vezes nós entramos em alguns lugares e vemos que as pessoas têm fé. E quando nós falamos da palavra do Senhor, ali acontece prodígios de milagres. Em nome de Jesus. Só que mais para baixo, vimos que a multidão, vendo o que Paulo fizera, levantou voz dizendo, em línguas licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram a nós. Vemos, irmãos, muitas vezes, aqui na palavra diz que aquele povo quis adorar Paulo e Barnabé ali naquele lugar. Nós vemos aí fora, muitas vezes, alguns pregadores querendo levar o mérito de que Cristo faz. Quando nós oramos por um enfermo e ele é curado, toda a honra e toda a glória de Deus, toda a honra e toda a glória de Cristo. Infelizmente, vemos aí fora um evangelho deturbado, que vemos alguns pregadores famosos dizendo: vão na minha igreja que lá eu ministrarei a cura. Que ministra a cura a Cristo. Você é instrumento. Aquele povo quis adorar aqueles dois. Na mesma hora, o verdadeiro cristão, ele tem que saber o que faz. Se você entra no lar, Deus abençoa, Deus fala. Se você entra em um local, Deus abençoa e Deus fala. Tem que deixar bem claro para eles que é Cristo na sua vida. Aqui embaixo, em 15, no 15 ele fala assim, a parte B: nós também somos homens como vós, sujeito às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Aquele povo queria oferecer sacrifício a eles, queriam endeusar eles. E eles mostraram que eles eram homens
como eles. Só que no 19 está assim: Sobrevieram, pois, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Eles não aceitaram quando Paulo disse aquilo, e apedrejaram Paulo e ele ficou ali caído. Muitas vezes, irmãos, tomamos pedradas. Muitas vezes tomamos pancadas. Muitas vezes chegamos a pensar assim: acabou, eu não vou aguentar. E ele saiu dali daquela cidade machucado, como morto. No 20 está assim: e rodeando-os, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Eu creio, irmãos, chegando ali os discípulos olharam para ele, pensaram: está morto. Só que quando olharem para você e pensar que você está morto, saiba que Cristo está aí para te renovar, está aí para te levantar, está aí para te pôr no lugar que você foi chamado. Ele ali levantou, não murmurou. Pelo contrário, no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os e permanecendo na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia, Deus. Ele não desistiu. Pelo contrário, ele levantou e foi pregar o evangelho. Ele levantou e continuou a caminhada dele. E lá ele disse: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, mesmo que te baterem, mesmo que te jogarem pedra, mesmo que você estiver caído ali, saiba que Deus vai te levantar. Deus vai te colocar num lugar e vai mandar você continuar a caminhada. Porque as tribulações são muitas, mas importa que entramos no reino de Deus. Importa que por tudo que você passar, saiba que aqui é passageiro, pois o que nos espera é muito maior do que o que está aqui na terra. Não desanime, continue na peleja, continue na luta. E se você vê algum irmão seu cansado, achando que ele tomou a última pedrada, apenas diga para ele: o Senhor é contigo, meu irmão. Segure nas mãos dele e ele te sustentará assim como me sustenta. Amém, irmãos? Eu não vou me prolongar. É até aqui que o Espírito Santo me deu. Espero que o Espírito Santo fale melhor no coração de cada um. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.